Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quero só lembrar todo mundo, vocês estão lembrando do nosso bazar dia 3, desse sábado agora. Eu conto com todos vocês. E como eu sempre falo aqui, a gente necessita muito da ajuda de vocês para esse bazar, porque é com o bazar que a gente mantém costurinha, que a gente mantém enxoval de bebê, né? Então a gente precisa muito da presença de todos vocês, tá bom? Então eu conto com vocês, sábado, a partir das 9h30 até as 16h. Tem muita coisa bonita. Tem para conferir. Comida também. Ah, tem comida, tem quitutes, tá? A gente vende aqui também. E servimos também um gostoso cafezinho com bolachinhas. Aí essas bolachinhas sou eu que faço, uma delícia. E é como você diz, é cortesia da casa. Tá? Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Produzimos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus, João, capítulo 15, versículo 4. Produzimos. Tudo que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos veem-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções. Espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama devidamente tratada é terra de sementeira. E martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que se afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam no teu modo de ser. Todos produzimos, inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho, na escola espírito cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus Pai todo misericordioso, confiando sempre que Ele está conosco em todos os momentos, que Ele está presente aqui e agora, nesse momento, nos envolvendo na sua paz, na sua luz, serenando os nossos pensamentos, nos ajudando nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições. Então, Senhor, nós confiamos em Ti e pedimos que o Senhor nos abençoe a cada dia. Abençoe os nossos lares, abençoe os nossos familiares e que nós possamos sempre contar contigo. Nós queremos melhorar, queremos evoluir,
e dependemos da sua misericórdia. Queremos também agradecer a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos trouxe, por todas as bênçãos que Ele nos dá. Pedir aos benfeitores espirituais, ao benfeitor espiritual desta casa, que esteja conosco nesta noite, nos iluminando, nos mostrando sempre o melhor caminho. Pedir a esses benfeitores que venham, que intuam o nosso palestrante, que nós possamos também compreender a sua mensagem. E agradecidos sempre pelo amor de Jesus, pelas bênçãos do nosso Pai, todo misericordioso, nós estamos pedindo licença para darmos início aos nossos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe o Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? E aí, eu estava ouvindo a leitura e eu estava pensando exatamente, né, no que nós vamos falar hoje. Tudo pode ser utilizado. E, normalmente, o que precisamos já está conosco. É uma questão de processar. Nós vamos falar hoje, o tema é No Caminho do Homem de Bem. No caminho do homem de bem é diferente de o caminho do homem de bem. Porque o artigo, quando você fala o caminho, ele já definiu, o caminho está pronto. Agora, no caminho do homem de bem, né, do futuro homem de bem, o que é que tem? Tem o que a gente vive hoje. Porque nós ainda não chegamos, né, nessa condição. Pelo menos eu não. Né? Nós vamos ver, né, um conceito a respeito do homem de bem e nós vamos perceber o quanto o homem de bem tem de compromisso consigo e com o projeto divino. Essa frase de Thomas Morton é um padre americano. Ele já morreu, ele morreu com 53 anos. Parece que morreu de infarto. Era um escritor, parece que tinha uns 80 livros mais ou menos escritos, e ele é conhecido aqui no Brasil. Os livros dele são bastante lidos aqui. E ele diz o seguinte: ninguém aprende a ser bom sem contato com a fraqueza humana. Que fraqueza humana é essa e qual e onde ela está? Não é? Para que a gente se transforme no caminho, ou a gente se transforme no homem de bem, é necessário, ele está dizendo, que é necessário que a gente entre em contato com a miséria humana. E uma coisa muito interessante que a gente pode observar na nossa formação cultural é que a gente é orientado, a gente é levado, né, a ter uma postura sempre de ser forte, não é isso? Porque a sociedade em si, ela é extremamente competitiva. Quando se trata de negócios, quando se trata de esporte, quando se trata de diversão, não é? A gente tem que estar, de certa forma, com um preparo extremamente bom para isso. Então, entre aspas, parece que a gente só vai encontrar a fraqueza humana numa condição diferente. Porque se a gente tem sucesso na vida que a gente leva, de certa forma, a gente não encontrou ainda as fraquezas.
a não ser que a gente fraqueje, né, no próprio trabalho que a gente tem. Aí você vai encontrar o fracasso pessoal. E nesse caso é extremamente doloroso. O que eu chamo a atenção aqui é que, antes que a gente encontre o fracasso, ou o nosso fracasso, ou encontre a miséria, né, a fraqueza humana, né, em nós mesmos, vamos observar por onde passamos para ver quantas pessoas, o quanto de gente que tem necessitada e mostrando essa fraqueza. E de certa forma, a gente poderia até agradecer à natureza, ou ao universo, ou a Deus, ou à espiritualidade, o fato de encontrar, né, um exemplo vivo, real, que nos chame a atenção para esse fato. Ok? Nós estamos encarnados, é isso? Qual que é a trajetória nossa? Nós estamos aqui, como ser humano, estamos aqui encarnados, um espírito que encarna em nós. Nós não somos um ser humano com uma experiência espiritual. Somos um ser espiritual tendo uma experiência humana. É bem diferente, não é? Às vezes a religião, ou a forma que a gente encara a nossa religião, a nossa fé, às vezes nos leva a pensar que somos seres humanos numa experiência espiritual, não é? Mas é o contrário, nós como espírito estamos aqui encarnados numa experiência humana. Para quê? Para que a gente possa encontrar meios de voltar lá atrás e perceber que nós precisamos aprimorar o nosso lado bom, o lado, né, das nossas virtudes. E o corpo, nesse caso, ele é simplesmente um instrumento de trabalho para a evolução do espírito. Ele oferece as condições adequadas para o projeto espiritual no qual a gente está comprometido nesse momento. Ele vem com todas essas características. Ambos devem viver em harmonia, em equilíbrio, ajudando-se mutuamente, sem conflito ou desequilíbrio. E aí eu salientei aqui sob o comando do espírito. Porque se somos espíritos numa experiência humana, quem é relevante? Né? O nosso espírito. Por que estamos encarnados? Estamos encarnados para poder propiciar ao nosso espírito experiências enriquecedoras que permita que o faça, né, ou que nos faça progressos no sentido de corrigir os nossos vícios e conquistar virtudes dessa nossa encarnação. Aqui vem o conceito do homem de bem. Veja o quanto é difícil, não é, ser um homem de bem. O homem de bem é aquele que busca a perfeição moral, ratificando a lei de fé, amor, justiça e caridade, na sua maior pureza. Veja o quanto é difícil, né, do ponto de vista moral, né, do ponto de vista integridade moral, né, a gente ser perfeito, vamos dizer assim. Quantas vezes por dia a gente dá pequenas escorregadelas, né, pensando, às vezes, ou tentando inferir uma verdade que a gente não sabe e às vezes a gente condena em função disso, não é? Então, moralmente, é algo muito difícil de se atingir. Isso, né, na fé, nós vacilamos sempre.
é só algo dar errado que a gente pensa que Deus nos abandonou, né? E às vezes é para perceber o quanto ainda estamos ou precisamos de aprendizado. Amor, né? A gente ama, mas a gente também acaba odiando, né? A gente odeia as coisas que a gente não gosta. Fazer justiça, como é difícil fazer justiça, não é isso? E ser caridoso, quantas vezes a gente passa, né, por situações delicadas e a gente fraqueja na hora da decisão ou da escolha de ser caridoso. E é na sua maior pureza. É a pureza dos anjos, é a pureza das crianças que não vê maldade em nada. Ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos e pergunta se não violou esta lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizesse. É extremamente difícil. Então ainda não somos homens de bem ou pessoas de bem. Nós estamos no caminho para o homem de bem. Isso é um treinamento. Então nós estamos aqui encarnados fazendo um treinamento. Somos aprendizes e aprendizes, né, sinceros. Será que somos sinceros? Sincero é uma palavra italiana que era descrita, né, quando os reparadores de quadros eram os artistas e não tinha quase artista nenhum e tinha muito trabalho. E o trabalho para ser feito era usado uma matéria especial, era uma resina, uma coisa mais específica. E muitos faziam os reparos com cera. E aí, quando entregava o trabalho, o dono do trabalho já sabia das falcatruas e perguntava: é sem cera? Não é sem cera? E aí virou sincero, se é realmente verdade, se é real, se é verdadeiro. Então, sincero vem disso. Então, aprendiz sincero é aquele aprendiz que pensa o que faz e faz o que diz. É muito difícil isso, né? Dizer o que sente e fazer o que diz é extremamente difícil, porque a gente tem muita mania de dissimulação. Para a gente ficar às vezes bem com os outros, a gente acaba, né, dando uma pincelada com algo que não seja, ou com a cera, vamos dizer assim. O grande problema é que em cada encarnação a gente vai ter uma configuração mental diferente. Essa é a grande jogada da reencarnação. Toda reencarnação a gente normalmente vai ter uma nova família, uma nova educação, um novo trabalho, novos amigos, nova cultura, novas emoções, novos sentimentos, ou seja, uma nova configuração mental. Porque para a gente melhorar, a gente precisa de pensar ou conhecer ou saber coisas diferentes. Para isso que a gente volta num outro corpo, buscando fazer essa configuração mental. Só que nessa configuração mental, nós vamos ter grandes problemas relacionados com a estruturação emocional da nossa vida. Por quê? Porque nós convivemos com pessoas que são completamente diferentes da gente. E o nosso processo educacional também, muitas vezes, né, ele nos remete a uma posição de desgosto ou de desentendimento ou de
de medo, né? Por quê? Porque educar é, de certa forma, restringir algumas escolhas. Educar é mostrar que tem um caminho para se seguir. E como nós não somos, né, especialistas em educação, porque nenhum pai, nenhuma mãe é realmente especialista em educação. Então a nossa educação com os nossos filhos, com certeza, ela tem muitas falhas. E essas falhas, elas vão gerar emoções. Certo? O que é uma emoção? Emoção são experiências fisiológicas, eu vou ler porque isso aqui é bem teórico, fisiológicos, através de reações químicas e elétricas do cérebro a um estímulo externo que originam sensações no corpo em resposta à realidade presente. Elas acontecem no inconsciente, então elas são inconscientes, a gente não tem domínio sobre elas. Nosso cérebro libera hormônios que alteram nosso estado físico e podem levar a reações como lágrima, riso, tremores, dilatação da pupila ou vermelhidão na pele. Estamos falando de reações neurológicas, físicas e instintivas. A gente não tem controle. Há um estímulo que provoca instantaneamente reações corporais. São também um reflexo de nossa experiência, pensamento, crenças, desejos e ações. Assim, a forma como vivemos uma situação irá gerar uma emoção correspondente. Por isso, cada pessoa pode sentir uma emoção diferente diante de um mesmo acontecimento. Por fim, são as emoções que dão origem aos sentimentos. Eu vou tentar explicar isso para vocês de uma forma mais simples. Toda vez que alguma coisa acontece, a gente tem uma determinada sensação, não é isso? A gente tem sensação de medo, de alegria, não é? De raiva, de decepção. Isso são emoções. E elas trazem desconforto para a gente. Essas sensações, gerando essas emoções, de certa forma, estão trabalhando naquela configuração mental que eu falei para vocês agora mesmo. Nós estamos construindo uma nova configuração mental para que nessa nova configuração mental eu tenha mais capacidade e mais possibilidade de conhecimento, de controle, de realização, né? De perceber o que está errado, o que está certo, o que é verdade, o que é mentira. Então essas emoções vão estar na nossa mente. Depois que essas emoções, que a gente vive essas emoções, e essas emoções deixam uma determinada marca, ela vai transformar num sentimento. Pode ser um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa já vai ser o quê? Vai ser reflexo para problemas futuros. Porque toda vez que alguma coisa mexer comigo e eu conseguir, ou eu acessar essa ferida da culpa, eu vou ter uma sensação ou uma emoção forte de sofrimento. Ou de alegria. Vai depender muito da forma como essa emoção foi gerada. Vocês entenderam? Está difícil? Está complicado? Tá não? Então tá bom. Sentimento. O que é um sentimento? Os sentimentos são percepções subjetivas. Eu já sei o que é. Eu tenho sentimento, né? Vamos supor, de amor. Amor é subjetivo, a gente sabe, né? No abraço a gente percebe isso, num olhar a gente percebe, então é subjetivo. As emoções não, as emoções eu não tenho controle sobre elas, porque elas são inconscientes. Elas só me trazem um desconforto.
ou uma alegria, ou um conforto, mas ela independe da minha vontade. São moldados por experiências passadas, crenças, memórias, personalidades e pensamentos ligados a uma emoção específica. Enquanto as emoções estão associadas a reações corporais ativadas por neurotransmissores e hormônios liberados pelo cérebro, os sentimentos são uma experimentação ou experiência consciente de reações emocionais. Então o sentimento é mais palpável. Apesar de ser abstrato, mas ele é mais palpável. Ele é consciente. A gente sabe que ele aconteceu. A gente sabe muito bem quando a gente está amando, ou quando a gente ama, né? Ou quando a gente fica feliz. A felicidade também é um sentimento. Emoções versus sentimentos. Porque as duas coisas caminham juntos, né? Quando a gente a gente sente muita culpa por uma emoção, às vezes uma educação muito rigorosa, pai e mãe, por exemplo, né, quando diz assim, você é burro, né? Olha, você quebrou isso, é culpa sua, certo? Você não tem cuidado, você é atrapalhado, ou você é atrapalhada, tudo que você pega dá acidente, ou tudo que você faz não dá certo. Isso gera uma culpa muito grande das pessoas. E toda vez que algo acontecer, né, comigo, que sinto muita culpa, e aquele acontecimento, de certa forma, se liga com aquelas emoções passadas, a minha culpa vem. E aí é muito difícil de administrar. Por que eu estou falando disso? Porque no caminho do homem de bem, nós precisamos conhecer as dificuldades de relacionamento que a gente tem. Porque eu não me relaciono só com os outros, eu relaciono também muito comigo, talvez muito mais comigo do que com os outros. E, por incrível que pareça, a culpa faz sentir mal, nos paralisa, nos faz acreditar que somos vítima de algo que não podemos mudar. Mas há possibilidade de mudança sim. A partir do momento que a gente percebe que a minha culpa foi gerada por uma emoção passada de muito tempo e as razões para aquilo não existem mais, eu posso começar a trabalhar essa culpa e não preciso mais ter essa sensação de que eu sou um fracasso ou que eu só faço coisa errada. A responsabilidade nos dá poder. Ela nos lembra que mesmo quando algo não tenha sido nossa culpa, um trauma de infância, um relacionamento tóxico, um chefe abusivo, ainda temos um papel na nossa própria história. Decidirmos o que vamos fazer com isso. Você não tem culpa pelo que fizeram com você, ou nós não temos culpa pelo que fizeram com a gente. É uma decisão de terceiro. A gente não precisa tomar isso como se fosse algo para me castigar. Mas tem total responsabilidade sobre suas ações futuras. Eu tenho responsabilidade, porque eu posso mudar isso. Segurar também significa assumir responsabilidade pelo papel que você tem no seu sofrimento. Isso é extremamente importante. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente vivencia. E no dia que a gente percebe que há uma injustiça, porque não somos perfeitos, quem faz justiça é o homem de bem, a gente não é ainda, e convivemos todos entre nós, porque não somos pessoas de bem, então nós vamos cometer injustiça. E toda vez que alguém cometer uma injustiça comigo, eu preciso estar preparado para não sentir culpa.
É fundamental eu não sofrer por isso. Isso facilita muito a minha relação com os outros. Eu melhorei muito a partir do momento que eu comecei a trabalhar isso comigo. Né? Não que eu saiba fazer isso, mas eu já olho para a situação como se eu fosse um espectador. Uma das boas formas de a gente olhar isso, olhar como espectador. Como é que eu viveria essa situação se ela tivesse acontecido com o outro? Porque com os outros não é mais fácil, a gente não tem uma resposta muito mais pronta e muito mais racional. Então eu comecei a me colocar como espectador de mim mesmo. Como é que eu faria se isso não tivesse acontecido comigo? Isso facilita muito, porque eu, de certa forma, começo a controlar as minhas emoções. Porque se eu deixar as emoções tomar conta de mim, nós percebemos que elas são inconscientes. Né? Não que eu não devo me emocionar, claro que eu devo, tá certo? Mas eu estou falando de emoções prejudiciais, de emoções, por exemplo, que nos desestabilizam, que nos levam ao sofrimento sem necessidade. Olha o processo como ele é. Emoções gerando sentimento. Como são gerados os sentimentos? Eu tenho uma emoção forte, né? Eu sinto uma emoção, ela me produz uma sensação de bem-estar ou de desconforto, dependendo da sua natureza. Esse bem-estar ou esse desconforto vai gerar um sentimento, vai gerar amor em mim ou vai gerar uma infelicidade, uma tristeza, né? E aí ela vai dar dois tipos de sentimento, que ele pode ser positivo ou negativo, dependendo da natureza dessa emoção. Então esse conceito é super importante. Todo sentimento que a gente tem, de certa forma, ele foi induzido. Porque a gente não nasceu com essa estrutura pronta dos sentimentos. Eles foram sendo construídos à medida que a gente foi vivendo. A gente nem sabia o que era amor quando era criança, né? Não sabia. À medida que a gente foi recebendo o carinho, a ternura da mãe, de pai, dos irmãos, nós fomos criando afeto e ternura e fomos desenvolvendo uma capacidade de olhar para aquelas pessoas com um carinho, né? Uma ternura muito grande. E a gente passou a amar pai e mãe dessa forma. Por que é que os filhos adotivos são tão amados quanto os filhos naturais? Né? É a mesma coisa. Quem tem um filho adotivo sabe muito bem disso. Porque não é a genética que produz o amor, é a convivência, é a capacidade que você tem de se relacionar com o outro, fazendo do outro um irmão, uma pessoa fraterna e agindo com fraternidade, que você conquista o amor do outro. Então está nas nossas mãos poder mudar a nossa relação com a gente e com o outro. Eu gosto muito dessa figurinha, né, do iceberg. Né? O iceberg, para vocês terem uma ideia, 10% só que é visível. 90% do iceberg está mergulhado nas águas. Então você não vê. Então assim, é uma ilusão. Você pensa, por exemplo, que o sucesso é algo, né, estrondoso, extravagante. Mas a base do sucesso é muito maior em termos de aplicação e de sofrimento do que o sucesso em si. Porque para fazer aquilo ali, ele coloca assim, ó, o que as pessoas veem, né, e o que as pessoas não veem. Para fazer algo, eu preciso de muita coragem. Eu preciso de um trabalho duro. Serrote, martelo aqui, do martelo, lá, você está falando para produzir coisas. O serrote também.
É preciso de persistências, é preciso de mudança, é preciso... A gente vai ter muita dúvida. Quando a gente vai fazer uma coisa, a gente não fica com muita dúvida. É normal. Todo elemento, ou todo homem, ou toda mulher, ou toda pessoa de sucesso já passou por esse processo aqui. Tem muito conflito, às vezes tem até guerra, não é? A gente tem muito risco, precisa de muita disciplina. Às vezes dormir tarde, né? Sacrifícios, tem muito desapontamento, né? Tem muita decepção, precisa de muita ação, falhas são constantes e é preciso de bons hábitos. A gente, para fazer coisas boas, a gente precisa de ter bons hábitos. Então, sucesso é algo que é muito trabalhado, é algo que transpira, tem muita transpiração. E às vezes, inspiração é pouco. Thomas Edison é um evento, é um fato, né, que demonstra isso. Eu não me lembro agora o número de vezes que ele tentou fazer a lâmpada, mas parece que é coisa acima de 1000 tentativas, ou acima de dar quantas tentativas, eu preciso olhar esse detalhe. Mas depois desse trabalho todo, ele produziu a lâmpada. Então o sucesso dele é grande, claro que é. Agora, em termos de processos, ou de procedimentos, ou de trabalho, né, é muito maior, porque ele levou um tempão para fazer isso. Conexão para o sucesso. Então, a conexão para o sucesso, a primeira coisa é assumir responsabilidade para reduzir ou eliminar culpa. Muita gente não percebe, mas se prende à própria dor, porque sem ela não sabe quem é. O sofrimento, a raiva, a frustração viram identidade própria. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que a gente vê nessa condição e não saem fácil? Às vezes ela chega até a pensar do tipo, não, se eu der mole agora, né, o pessoal vai perceber que eu estava fingindo. Então vira uma marca própria. E a gente pode abandonar isso literalmente, não é tão difícil assim. Desprender-se do sofrimento e criar ou desenvolver uma nova identidade onde o teu prazer de viver e a possibilidade de relacionamento com as outras pessoas melhore. É importante pra caramba. No caminho do homem de bem, nós precisamos disso. Nós precisamos de libertar-nos das nossas culpas. Tudo o que foi feito, que gerou culpa na gente, está no passado. No passado a gente não mexe. E a gente também não deve deixar para o futuro, porque a gente nem sabe se o futuro chega. Então é agora. E agora? A gente precisa começar a reconciliar as nossas relações, vamos dizer assim, endurecidas, as nossas relações conturbadas, as nossas relações de dificuldade, a nossa paz com Deus, né? com os nossos amigos, né? Com os nossos vizinhos. É por aí o caminho do homem de bem. Ou seja, no caminho do homem de bem está essas tarefas que a gente precisa fazer. O desafio é perceber que, na maioria das vezes, o ambiente gerador do sentimento negativo, que desestabiliza as emoções, não existe mais. Porque muitas vezes a gente tem uma culpa, né, que foi gerada por uma relação, às vezes, de educação muito severa, mas a gente continua com a culpa. E qualquer estímulo que a gente recebe, a gente cai de novo naquela culpa. Só que eu não preciso mais daquilo, porque o fato gerador daquela culpa nem existe mais. Cabe a mim agora, com responsabilidade, ou ter a responsabilidade de
reparar isso comigo mesmo. Vamos fazer justiça com a gente, isso é ótimo, gente. É muito bom. Eu não preciso ficar ligado, né, a uma sensação desagradável que foi gerada no passado e que me incomoda tanto até hoje, toda vez que alguma referência me remete àquela posição. Vamos nos curar disso. É super importante. A gente não precisa disso. Eu garanto para vocês, não precisamos disso. Eu coloquei um conceito aqui de homem holístico, que é o homem, né, que é uma visão do ser humano que considera como um todo integrado, onde corpo, mente e espírito são interligados e interdependentes. Laboratório ideal preparado especialmente para atender a necessidade específica de cada alma encarnada. É o conjunto, né? Nós temos essa possibilidade de, através do corpo, integrado à nossa alma, o corpo como ferramenta, para que a gente possa atender a uma nova forma de enxergar a vida e de fazer as coisas. O corpo é exatamente para isso. E cabe ao corpo e ao espírito uma vida sempre conciliada, sempre harmonizada, sempre respeitosa, para que essa relação se faça de natureza harmônica, né? E de forma tranquila, né? Não é tão bom ter paz? É muito bom ter paz, mas a gente é responsável pela paz. Somos os pacificadores da nossa relação conosco e com os outros. Não passa por ninguém. É decorrente da nossa boa vontade e da nossa forma de nos conduzirmos diante da vida. É só a gente começar a deixar de lado aquelas coisas que não têm importância e que às vezes nos serviu só de alerta, mas saber que, prudentemente, eu devo atuar no sentido de estabelecer comigo e com aqueles que convivem comigo uma relação de harmonia. Aí eu tenho paz. É muito importante. Estar encarnado. Estar encarnado é a oportunidade divina. Se a gente fosse jogar isso numa linguagem comum, seria a chance de ouro. Segundo os especialistas, os espiritualistas, os mais conhecidos, o Chico mesmo falava isso, né? Existem cerca de 12, não sei me lembro direito, 12 bilhões de espíritos a ser encarnados. Sei que tem muito mais espírito necessitado de encarnação do que possibilidade de encarnação. Então, toda vez que a gente tiver a oportunidade de encarnar, nós estamos com uma chance de ouro nessa questão. Que Deus nos dá para efetuar a correção das posturas incorretas, eliminando vícios e conquistando virtudes, através de resgate dos débitos caídos em vidas passadas. Toda alma, ao ser encarnada, está recebendo das mãos de Deus, através da espiritualidade, um presente especial, um pacote contendo justiça, amor, fé e caridade. Então, esses elementos estão nesse pacote de encarnação. E nós precisamos desenvolvê-lo, porque está no caminho do homem que um dia será de bem esses sentimentos ou esses valores. E nós estamos com eles agora aqui. Então nós vamos buscar desenvolvê-lo no corpo, porque no corpo é onde se faz a diferença. Dizem que é possível desenvolver ou se elevar moralmente no mundo espiritual, só no mundo espiritual. Mas a eficácia da encarnação é muito maior. Outro dia eu mostrei para a Márcia uma mãe
sozinha, tem um filho de 8 anos e ela estava pedindo ajuda. Aí um amigo meu me mandou e ele não fala, ele não movimenta quase, ele não enxerga, ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, comunicação quase nenhuma com o mundo dos vivos. Ele vegeta naquele corpo. E eu fiquei imaginando, né, por que aquele espírito está enclausurado naquele corpo, né? Se a gente olha uma única encarnação, a gente vai dizer que Deus é injusto, não é isso? Mas o que é que tem atrás daquela criatura? Então, quando eu falei, cada um de nós tem um corpo específico, preparado especificamente para a sua jornada ou a sua missão aqui na Terra. E a gente olha, né, aqueles que vieram com deficiência, que são muitos, que vieram cegos, surdos, mudos, né, com uma necessidade de resgate muito maior do que a nossa. Nós já estamos, gente, numa condição onde a gente deveria botar as mãos para o céu e agradecer, certo? Por quê? Porque nós estamos com um corpo, o nosso corpo é perfeito, né? Nosso corpo permite locomoção, o nosso corpo permite comunicação com o meio, enxergamos, ouvimos, falamos, andamos, sentimos frio, sentimos calor, sentimos alegria, temos paixões, tanta coisa boa tem no nosso corpo e a gente, né, às vezes despreza tudo isso. A gente esquece o quanto nós já somos beneficiados, né, pela generosidade divina em vir num corpo com essa qualidade. Visando a pressão inegável de toda a alma por determinação divina. Recomendação: o que você mais deseja existe. Não se acomode. Concorda comigo? Já existe, gente. E nós temos, né, recursos para isso. O universo muito rico. Tem todos os recursos que a gente precisa. Nós temos pessoas maravilhosas que convivem com a gente. Nós temos possibilidades de aprendizado através de escolas. Nós temos hospitais, tratamento de saúde. Nós temos força, nós temos saúde, nós temos energia. A gente precisa de boa vontade. E nós temos um Pai que é misericordiosamente, infinitamente misericordioso. Então, nós temos tudo o que a gente precisa. Só depende da gente querer. Eu agradeço muito a presença de vocês, né? Vão com Deus e Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Nós agradecemos muito a casa. Obrigado. Nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, encarnados, tentando melhorar, tentando vencer as nossas imperfeições. Temos a certeza que temos sempre o amparo de Deus Pai Todo-Poderoso, para que a gente possa conseguir fazer tudo aquilo que está na nossa programação. Pedimos a Deus que ilumine os nossos caminhos, que nos ajude a vencer as nossas dificuldades, para que possamos um dia sermos pessoas melhores. Queremos pedir
também seja estendida aos nossos lares, aos nossos familiares, e que possamos voltar às nossas casas em paz, em harmonia, e sempre por muito amor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa